Sejam muito bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. É com muita alegria que estamos recebendo o palestrante José Maria Pontes e Silva, com o tema Perfeição Moral, segunda parte. Rádio e TV Fraternal, sempre sintonizada em você. Olá, como nós havíamos feito um comentário de que nós iríamos dividir a palestra Perfeição Moral, do capítulo 12, do livro 3º do Livro dos Espíritos. Assim nós estamos hoje com a parte 2 dessa palestra. Perfeição Moral, capítulo 12 do Livro dos Espíritos, segunda parte. Nós vamos tratar de 4 diferentes assuntos: das paixões, do egoísmo, características do homem de bem e conhecimento de si mesmo. Portanto, nós estamos das paixões. Nós temos a questão 897, e diz o seguinte: princípio das paixões é natural. É um mal em si mesmo? Ou seja, se é um princípio natural, é uma maldade humana? E os espíritos respondem da Allan Kardec: não, a paixão está no excesso, provocado pela vontade. Abusa e causa o mal. As paixões são como um cavalo que é útil quando domado e que é perigoso quando domina. A paixão propriamente dita é o exagero de uma necessidade ou de um sentimento. Então, o Kardec foi bem claro ao receber as instruções dos espíritos relativas às paixões. Então, o que são as paixões? São as criações humanas que lhe dão prazer. Portanto, o elemento ligado às criações de ordem social, humana, de um modo geral, nós chamamos de paixões. Então, o princípio da paixão, naturalmente, ele está com o homem. Ele traz consigo, desde épocas pregressas, e, portanto, é um mal em si mesmo, essa é a questão. Não, a paixão está no excesso provocado pela vontade. Ou seja, se está no excesso, e Deus criou a paixão para que o homem, se apoderando dela, tomando parte com ela, abusasse, inclusive, quando exacerba as paixões, portanto, ela deve ser útil. Ela deixa de ser útil quando ela torna-se exagerada, quando ela torna-se, portanto, exacerbada pelos interesses humanos, pelo prazer que o ser humano sente nas manifestações próprias em que se envolve com as paixões. Portanto, nós podemos concluir de que tudo que Deus cria é perfeito. Deus não cria nada, absolutamente nada, que não seja útil para o homem. E se Ele criou as paixões, colocou o interesse no homem pelas paixões, naturalmente Ele terá responsabilidades. Se Ele se utilizar das paixões humanas de forma extremamente, digamos, simplesmente quando ele sentir que há necessidade de utilizar o sentimento que envolve as paixões e não exagerar, naturalmente ele terá benefícios. Por exemplo, se um homem admira uma obra de arte e com aquela admiração que ele sente pela obra de arte, um quadro que foi pintado por um pintor
bastante reconhecido, ele está fazendo um bem para o próprio pintor, para o próprio artista, para o artífice do quadro. Portanto, ele está emitindo pensamentos positivos, está emitindo pensamentos elevados, pensamentos de admiração daquela arte, pensamentos que elevam a criatura humana. E, naturalmente, o artista terá benefícios. Mas se ele exacerbar esse sentimento, ele passa a gerar um sentimento nocivo ao ser humano. Ele passa a sentir o que nós chamamos do sentimento de inveja. Portanto, ele, em vez de admirar, ele, em vez de utilizar a arte que foi despendida pelo esforço daquele artista, ele passa a sentir o desejo de realizar o que ele realiza e, ao mesmo tempo, verificar a sua impossibilidade de conseguir. E, com isso, ele exagera o seu sentimento e ele passa a ser chamado de inveja, que é um sentimento não nobre que existe na sociedade humana. As paixões são como um cavalo. O cavalo, nós sabemos que é um animal que foi domesticado há muito tempo, e se ele é bem conduzido, ele torna-se dócil e gera benefícios ao cavaleiro, aquele que está utilizando o cavalo, aquele que é beneficiário dos esforços, da força, da mansuetude do cavalo. Mas se o cavalo é dominador, se o cavalo não foi, digamos, preparado para as atividades a que ele se propõe em determinado momento, então ele passa a receber, digamos, o domínio do animal. Ele não consegue controlar os impulsos desse animal. Então, daqui a pouco, talvez, em outros slides, nós tenhamos condições de compreender melhor isso. O homem pode vencer suas más tendências com poucos esforços, mas lhe falta, às vezes, a vontade. Se o homem ora a Deus, pedir ao seu bom protetor, os bons espíritos virão em seu auxílio, pois essa é a missão deles. Então, a prece nos ajuda. Os espíritos constantemente nos dizem de que muitos de nós, a grande maioria da sociedade humana, não sabe ainda se dirigir a Deus para rogar a Ele as benesses espirituais. E depois alega que não recebeu os benefícios quando falam que Deus é tão bom, tão generoso, e ele por tanto tempo está tentando receber os benefícios espirituais e não consegue. O Emmanuel, no livro Pão Nosso, ele aborda essa questão e ele diz que no futuro todas as preces feitas pelo ser humano na Terra serão plenamente atendidas. Então, o que está errado hoje? É nós que ainda, mergulhados na ignorância, não aprendemos ainda a pedir a Deus, porém, com a doutrina dos Espíritos. Na medida em que estudarmos, nós vamos deduzindo racionalmente aquilo que nós podemos pedir a Deus e ter a certeza absoluta de que, se merecermos, Deus irá nos conceder. Agora, muita gente, às vezes, pede que as suas provações sejam debeladas, sejam extintas. Então, não adianta pedir. As nossas provações, elas são programadas no mapa de serviços e de provações que é realizado para cada um de nós. O que pode ocorrer é que serão abrandadas e que os espíritos poderão nos dar força para vencê-las. Portanto, aos poucos, o Espiritismo vai nos ensinando, na medida em que estudarmos, nos ensinando o que pedir a Deus e termos a certeza de que podemos receber. Nas paixões em que a vontade é impotente para superá-la, há paixões em que a vontade é impotente para superá-las.
o Espírito responde de uma forma interessante. Há pessoas que dizem, eu quero, mas apenas nos lábios. Os que não conseguem vencê-la se comprazem nelas, devido à sua inferioridade. Vencer as paixões é um triunfo do espírito sobre a matéria. A maneira mais eficaz de combater a predominância da natureza corporal é ser abnegado. Portanto, aqui está a melhor forma de conduzirmos forças suficientes para vencermos os impulsos que saem de dentro de nós e que nos fazem buscar as paixões humanas. É a abnegação. Então, o que é a abnegação? Nós temos aí na imagem de um cidadão onde vemos o Cristo atrás dele. Então, se nós seguirmos o Evangelho de Jesus, se seguirmos os ensinamentos evangélicos, se seguirmos, por exemplo, as instruções espiritistas ou de outras religiões que nos recomendam as preces, as orações, todos os dias, a Deus, o contato com a divina misericórdia, dando uma demonstração espontânea da nossa fé em nossas orações diárias, isto significa abnegação. Sermos abnegados é estarmos adorando a Deus através das preces, através do exercício religioso, através da prática das orações, através da elevação do pensamento a Deus e à espiritualidade. Portanto, se formos abnegados, nós teremos as forças suficientes para vencermos todas essas dificuldades, todas essas paixões. A vontade é impotente para superá-las. A vontade, naturalmente, não é impotente para superar absolutamente nada na Terra. Os Espíritos nos ensinam de que todos nós somos preparados para vencermos todas as dificuldades que se apresentarem para nós em todas as circunstâncias da nossa vida. Somos nós que, às vezes, nos julgamos incapazes e, às vezes, até cometemos o suicídio. O suicídio se comete de forma extremamente errada, principalmente na atualidade, onde até os jovens, as crianças, os adolescentes estão se suicidando. O que ocorre é que nós, na medida em que o tempo passa, nós desenvolvemos a nossa sensibilidade mediúnica. O que é a sensibilidade mediúnica? A sensibilidade mediúnica é estarmos sensíveis ao pensamento das outras criaturas. Quando nós estamos mais sensíveis aos pensamentos, tanto dos encarnados quanto dos desencarnados, em qualquer nível de evolução em que eles se encontrem, nós dizemos que a nossa mediunidade está num processo de desenvolvimento mais expressivo. É o que vem ocorrendo na atualidade. E quando isso ocorre, há necessidade de orarmos, há necessidade de estarmos em contato com os nossos irmãos mais necessitados. Necessitados, quando nos referimos aos necessitados, não estamos nos referindo tão somente àqueles que perambulam pelas vias públicas, necessitados de tudo. Nós nos referimos a todas as criaturas que nos cercam. Um é necessitado de compreensão, o outro é necessitado de atenção, o outro necessita de orientação. Então, todos nós temos alguma necessidade, e todos nós, como espíritas, devemos ser, segundo os Espíritos, grandes observadores dos nossos semelhantes, não para realizar ou tecer críticas nocivas ou azedas contra as criaturas, mas para observar quando os nossos irmãos necessitam de nós. Portanto, o tempo vai passando, nos tornamos mais sensíveis à falta da religião, à falta da orientação relativa à prática da prece, a busca do Evangelho de Jesus,
a busca de qualquer religião. Evidentemente, qualquer religião vai, desde que venhamos a nos sentir bem com aquela religião, ela irá gerar benefício em nosso favor. E aí, então, nós iremos renovar as nossas forças, as nossas energias e, evidentemente, evitar acontecimentos mais drásticos, como o suicídio, que foi previsto, inclusive, na codificação de Allan Kardec, que ocorreria nesses tempos. Portanto, todos nós somos capazes de vencer e de superar as paixões. Há pessoas que dizem eu quero, mas apenas dos lábios. São as pessoas que se comprazem com essas paixões. Quase sempre, elas sabendo que estão cometendo erros, ao serem repreendidas, ao serem observadas, normalmente elas dizem eu quero, mas não consigo. Na verdade, ela está se sentindo muito bem, está dificultando, portanto, vencer essas paixões. Portanto, ser abnegado significa a melhor maneira de nos libertarmos, de conseguirmos forças para vencer qualquer paixão. Agora vamos tratar de um assunto interessante que foi abordado por Allan Kardec, que é o egoísmo. Qual o pior vício? Essa pergunta foi feita e os espíritos responderam. Temos dito sempre, é o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Não desaparecerá enquanto não for cortado o mal pela raiz. É a verdadeira chaga da humanidade. Quem nesta vida, quaisquer que se aproximar da perfeição moral, deve extirpar do coração o sentimento de egoísmo, incompatível com a justiça, amor e caridade. Portanto, o egoísmo é um termo genérico e hoje facilmente nós podemos, principalmente nas grandes cidades, nos grandes centros, onde existem multidões de criaturas, mais facilmente é o que parece que nós observamos as criaturas que demonstram mais egoísmo, mas é evidente que ele está dentro do ser humano. O ser humano vem desenvolvendo o egoísmo através das reencarnações, através das suas criações sociais, no ambiente social humano, há milênios. E, portanto, quando Emmanuel, por exemplo, faz uma abordagem sobre o egoísmo, ele diz que o egoísmo é o monstro das 1000 garras. Portanto, é um termo genérico que representa a garra do ciúme, a garra da vaidade, a garra da presunção, a garra do ódio, a garra do sentimento de vingança, a garra disso ou daquilo. Então, todos os sentimentos inferiores, todos os pensamentos nocivos aos nossos semelhantes, naturalmente são filhos do egoísmo, que é esse termo que é genérico e que representa, portanto, todos esses sentimentos inferiores. E Kardec concluiu no Livro dos Espíritos, em muitas ocasiões, por isso é que ele diz, temos dito sempre, o pior vício é o egoísmo. Por quê? No Livro dos Espíritos, não é a primeira vez que ele fala, não é no livro 3º, que é o que nós estamos abordando, capítulo 12 do livro 3º, mas sim, todo o Livro dos Espíritos, Kardec percebeu muito facilmente de que o egoísmo é a chaga da humanidade. E, portanto, ele só será extirpado, ele só será, digamos, eliminado do ambiente social quando o mal não mais existir em nossos corações. Portanto, é um sentimento responsável por todas as misérias da sociedade humana. É a verdadeira chaga da humanidade. Portanto, o espírita tem o dever de observar as críticas que recebe. É através das críticas dos nossos irmãos que às vezes tecem contra nós e às vezes nós nos ofendemos, às vezes ficamos magoados. Qual o ensinamento dos espíritos diante de uma situação dessa? Aquele que tece comentários
e refere os nossos defeitos, nós temos que analisar essas referências dos nossos irmãos em vez de demonstrar mágoa. Portanto, a mágoa nos conduz para um precipício, a mágoa não nos faz bem. Portanto, vamos analisar as críticas azedas que recebemos e se aí existem males que estão vinculados ao conceito do egoísmo, vamos refletir e agradecer a Deus até por essas criaturas que são aquelas que avisam sobre esse ou aquele defeito nosso. Portanto, todo esse sentimento de egoísmo está contra o sentimento de justiça que nós devemos nos ajustar, o sentimento de amor ao próximo e a Deus, e o sentimento de caridade, que é, portanto, fazer aos outros tudo aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. Então, é contra a justiça, o amor e a caridade. Ainda sobre o egoísmo, é o mal maior, ligado aos povos da terra e não à humanidade em si. O homem perde o egoísmo ao se depurar pelas reencarnações. Na terra, há homens desprovidos do egoísmo, mais do que se pensa, mas não se deixam mostrar. Quer dizer, os espíritos dizem que se existe um homem que pode ser observado sem egoísmo na terra, pode existir 2. Se existem 2, pode existir 10. Se existe 10, pode existir 20, e assim sucessivamente. Então, existem muitos homens que já se desvincularam do sentimento de egoísmo. No entanto, eles são criaturas, geralmente, que não deixam mostrar a ausência desse sentimento. São criaturas realmente elevadas do ponto de vista espiritual. É o maior mal ligado aos povos da terra e não à humanidade em si. Quer dizer, o egoísmo não é algo que faz parte da humanidade em si, mas é uma criação do homem. Por quê? Ele escolheu, juntamente com os outros semelhantes com os quais ele convive, ele escolheu um modelo de relacionamento. Quer dizer, o modelo que nós temos aqui na Terra é um modelo que nós chamamos de competitividade. Portanto, é um modelo hostil, onde tudo que vamos realizar, até para ganhar o pão de cada dia, em muitos casos, em muitos e muitos casos, nós temos que competir com os nossos semelhantes. Quer dizer, nós progredimos através da busca da melhoria, da nossa capacidade de gerar isso ou aquilo, em função de verificarmos de que sejamos ou não capazes de superar esse ou aquele cidadão que está ao nosso lado. Quer dizer, nós criamos esse modelo competitivo para evoluir. Agora se pergunta, será que em todos os planetas, de todas as casas planetárias, o homem escolheu este modelo? Evidentemente que não. É uma escolha nossa, porque nós somos livres de pensamento e, consequentemente, de ações. Nós nos habituamos a isso ao longo das reencarnações e hoje se caracteriza como modelo evolutivo nosso. Portanto, não é um mal ligado aos povos da Terra. Tá? É o mal maior, ligado aos povos da Terra, e não à própria humanidade. Quer dizer, a humanidade criou esse modelo e esse sentimento ligou-se aos povos da Terra. Vamos adiante um pouco. Ainda sobre o egoísmo. O egoísmo cresce com a civilização. Como a causa destrói o efeito? Essa é uma pergunta feita. Porque o egoísmo cresce, segundo o Kardec, que fez a pergunta, com a civilização. Ele achou sempre, ele deduziu que o egoísmo cresce cada vez mais no ambiente social. E como isso sendo um efeito, como vai destruir a causa? Quando o homem se despir do egoísmo, viverá em solidariedade.
não haverá o mal, o forte será o apoio e não o opressor do fraco. Todos participarão da justiça. Não haverão homens desprovidos do necessário. É o reino do bem que os espíritos terão de preparar. Quer dizer, a função dos espíritos na atualidade, com as notícias doutrinárias, com a revivescência do Evangelho de Jesus, com os exemplos que nos são dados através de médiuns, através de criaturas nobres que reencarnam em nosso meio social, de trabalhadores que, às vezes, despercebidos, dão um exemplo para um grupo relativamente grande de pessoas. Quer dizer, existe uma série de formas, de maneiras que a espiritualidade lança mão para exemplificar a prática do Evangelho de Jesus. Portanto, quando o homem se despir do egoísmo, viverá em solidariedade. E os espíritos têm uma grande responsabilidade de nos transmitir os ensinamentos para que isso aconteça. Quer dizer, é uma tarefa dos espíritos, é fazer com que o egoísmo desapareça dos corações humanos, desse egoísmo que ele vem desenvolvendo ao longo das reencarnações por milênios e milênios sucessivos. Por causa do egoísmo, ocorrem todas as misérias humanas, todos os conflitos, todas as guerras, todos os acontecimentos que geram grandes sofrimentos para a humanidade. Caracteres do homem de bem. Ele fez essa abordagem a partir do item 918. Quais os sinais de progresso real que eleva o homem, ou espírito, na hierarquia espírita? Quando todos os atos da sua vida corpórea compõem a prática da lei de Deus e compreende por antecipação a vida espiritual. Quando todos os atos da vida corpórea compõem a prática da lei de Deus e compreende por antecipação a vida espiritual. Quer dizer, o homem, na medida em que o tempo passa, ele vai desenvolvendo o seu potencial intuitivo. Então, chega um momento em que ele se eleva através da cultura, através do conhecimento, que ele busca das mais diferentes maneiras, da elevação moral, que é o fruto do seu esforço, é o mérito que ele consegue. Então, a sensibilidade se desenvolve de tal maneira que ele começa a perceber como o mundo espiritual exige de cada um de nós que sejamos verdadeiramente homens de bem. O Emmanuel, quando faz a abordagem sobre o homem de bem, ele diz que a nossa sociedade humana classifica o homem de bem, quando, na verdade, o homem de bem, em muitas ocasiões, que é classificado no ambiente dessa sociedade, do mundo, não é o homem de bem do ponto de vista espiritual. Porque o homem de bem, dentro do conceito espiritista, é aquele que busca a luz interior, é aquele que busca se iluminar, é aquele que se esforça por colocar em prática o Evangelho de Jesus, é aquele que pratica a lei de amor e caridade. Portanto, existem muitos homens considerados homens de bem, porque eles não afligem as leis e os códigos da sociedade humana, mas muitos deles, segundo o próprio Emmanuel, até demonstram vontade de servir a Jesus de uma ou de outra forma. No entanto, eles estão envolvidos com a cultura puramente humana, imediatista, com base na unicidade da existência, e, portanto, eles tentam servir ao Cristo e não conseguem, porque eles não buscam a luz interior. Portanto, o homem de bem, do ponto de vista espiritista, é aquele que busca a luz interior. Quando todos os atos de sua vida corpórea compõem a prática da lei de Deus e compreende por antecipação a vida espiritual. Caracteres do homem de bem. Pratica a lei de justiça, amor e caridade. Faz o bem pelo bem e sacrifica seu interesse pela justiça. É bom, humano e benevolente. Ver seus bens como depósito para o bem dos outros.
trata subordinados com benevolência, é indulgente para com as fraquezas dos outros, não é vingativo e respeita os seus semelhantes, os direitos decorrentes da lei natural, como deseja que respeitem os seus. Portanto, são ensinamentos evangélicos que estão contidos no livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, e que facilmente nós encontramos nestas lições evangélicas que foram compiladas por Allan Kardec. Qual é o meio mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Um sábio da antiguidade lhes disse: conhece-te a ti mesmo. A dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Como alcançar isso? Portanto, conhece-te a ti mesmo, é uma frase de Sócrates, é muito conhecida esta frase. Nós temos que procurar nos conhecer. Se nós nos conhecermos, nós vamos naturalmente distinguir as nossas qualidades dos nossos defeitos. Kardec faz esta abordagem e diz que o espírita ele pode perfeitamente distinguir as suas qualidades, as boas e as ruins. E, conhecendo as suas qualidades ruins, ele pode, então, referenciar as qualidades boas, quer dizer, as boas qualidades, como nós chamamos. Portanto, não é tão difícil, é uma prática que existe há muito tempo, desde os tempos dos grandes pais da Igreja, onde havia uma grande preocupação na própria conduta, como nós vamos ver agora. Conhecimento de si mesmo, na questão 919A. Santo Agostinho respondeu a Kardec em belíssima mensagem, segue dela um trecho inicial. Não vou ler a mensagem de Santo Agostinho de forma completa, ela pode ser lida do capítulo 12, do livro 3º do Livro dos Espíritos, na questão 919A. Vou ler apenas o início. Façam o que eu fazia, assim falava Santo Agostinho. Quando vivi na terra, ao fim de cada dia, eu interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me questionava se não havia faltado ao cumprimento de um dever. Se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. E ele continua: foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reformulação. Aquele que a cada noite relembrasse todas as suas ações do dia e se perguntasse o que fazer de bom ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião para o esclarecer, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque acreditem em mim, Deus o assistirá. Formulem, portanto, as suas questões, indaguem o que têm feito e com que objetivo agiram em determinada circunstância. Se fizeram alguma coisa que censurariam nos outros, se agiram de tal forma que não ousariam confessar, e aí então dou uma sugestão para que todos terminem de ler neste capítulo 12 do Livro dos Espíritos, livro 3º. Muito agradecido a todos e até a próxima. Eu queria antes fazer mais uma referência aqui ao livro Corpo Sutil, nós lançamos há 2 anos e meio. É um livro que está sendo distribuído pela Rádio e TV Fraternal. Aquele que desejar, aquele que gostar de estudar a doutrina dos Espíritos, aquele que gostar das obras de André Luiz, entra na internet, vê o telefone da Rádio e TV Fraternal, pede o livro e ele será enviado gratuitamente com a despesa apenas da postagem do correio, que é aproximadamente R$10.
Portanto, é um livro que foi escrito por 7 anos consecutivos, com muito cuidado, interpreta parte da obra de André Luiz, do livro Evolução em Dois Mundos. Portanto, nós abordamos na primeira parte, são 3 diferentes partes. Na primeira parte, nós abordamos os fluidos. Sabemos que existe uma literatura muito grande sobre fluido. Nós abordamos um pouco, por 119 páginas aproximadamente. Na parte central, nós mostramos a gênese do espírito na Terra, a gênese do ser humano. E, na última parte, nós abordamos elementos que contêm o corpo espiritual, segundo a revelação de André Luiz, e sua conexão com as impressões que foram colhidas pelos clarividentes do antigo hinduísmo. Hoje nós temos o esclarecimento espírita, que nos esclarecem perfeitamente tudo aquilo que era visto e comentado pelos antigos no hinduísmo, os antigos hindus, que foram os elementos que desenvolveram, portanto, o hinduísmo às margens do rio Indo há milênios antes do Cristo. E 6 séculos antes da vinda de Jesus, eles oficializaram a crença na reencarnação. O hinduísmo é uma coisa, o espiritismo é outra coisa, totalmente diferente. Apenas existe algo que hoje é explicado pelo André Luiz, que foi assimilado pela clarividência dos antigos hindus e que não sabiam, infelizmente, naquele tempo, por não haver ciência e cultura, não souberam explicar da forma mais adequada possível. Onde hoje nós temos o presente da espiritualidade através desse grande repórter que se chama André Luiz, onde muita gente irá se interessar pela sua obra a partir de agora. Muito obrigado a todos. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.